Olá, bem-vindos a mais um vídeo educativo sobre hormônios femininos. Eu sou a doutora Franciele Minotto e hoje vamos explorar um tema fundamental para a compreensão da fisiologia reprodutiva feminina e da prática clínica, as progesteronas endógena e sintéticas. Esse é um assunto que gera muita dúvida, tanto entre profissionais de saúde quanto entre pacientes. Afinal, por que existem tantos tipos de progesteronas sintéticas, também conhecidas como progestinas? Qual a diferença entre a progesterona que o nosso corpo produz e aquelas encontradas nos anticoncepcionais? Como escolher a melhor opção para cada paciente? Ao longo dos próximos minutos, vamos desvendar esse mistério de forma clara e baseada em evidências. Esse vídeo é direcionado tanto para profissionais de saúde quanto para o público geral que está interessado em compreender melhor a saúde feminina. Sejam bem-vindos! A progesterona é frequentemente chamada de hormônio da gravidez, mas suas funções vão muito além da gestação. Esse hormônio esteroide desempenha papéis cruciais no ciclo menstrual, na preparação endometrial, na modulação do humor e em diversos outros processos fisiológicos. Quando falamos de progesteronas, é essencial distinguir entre a progesterona endógena, produzida naturalmente pelo nosso organismo, e as progestinas sintéticas, desenvolvidas pela indústria farmacêutica para uso em anticoncepcionais e terapia hormonal. Essa distinção não é apenas acadêmica. As diferenças estruturais entre a progesterona endógena e as diversas progestinas sintéticas resultam em perfis farmacológicos distintos, com implicações diretas para a eficácia terapêutica e os efeitos adversos. Mais de 100 milhões de mulheres no mundo utilizam anticoncepcionais hormonais contendo progestinas e milhões fazem uso de terapia hormonal na menopausa. Então, compreender essas substâncias é fundamental para otimizar benefícios e minimizar riscos. Mas antes de mergulharmos nas diferenças, vamos estabelecer nossos objetivos. Neste vídeo, nossos objetivos são claros e práticos. Primeiro, vamos compreender as funções fisiológicas da progesterona endógena, como ela atua no ciclo menstrual, na gravidez e em outros processos corporais. Segundo, vamos explorar a classificação e característica das progestinas sintéticas. Existem diferentes gerações e tipos, cada um com propriedades únicas que determinam sua aplicação clínica. Terceiro, vamos analisar detalhadamente os usos em anticoncepção e terapia hormonal, como cada progestina se comporta em diferentes formulações e para diferentes objetivos terapêuticos. Quarto, vamos abordar os perfis de segurança e efeitos adversos. Esse é um aspecto crucial para a tomada de decisão clínica e para o empoderamento das mulheres. Quinto, vamos revisar as contraindicações e considerações clínicas importantes. Quando usar, quando evitar e como monitorar. E, finalmente, vamos apresentar algoritmos práticos para escolha personalizada, baseados em evidências científicas atuais. Importante lembrar, esse vídeo tem fins educativos e informativos. As informações que são apresentadas não substituem a consulta médica. Sempre consulte o seu médico antes de iniciar, alterar
ou interromper qualquer tratamento hormonal. Cada mulher é única e requer avaliação individualizada. Agora que já estabelecemos os nossos objetivos, vamos começar pela base, a progesterona endógena. A estrutura molecular da progesterona endógena, o hormônio que o nosso corpo produz, é dividido em 4 anéis característicos dos esteroides, denominados anel A, B, C e D. E ela tem 21 átomos de carbono que a definem como um pregnano. Essa estrutura molecular não é acidental. A progesterona é derivada do colesterol através de uma série de reações enzimáticas complexas. O colesterol ele é convertido em pregnenolona, que então é transformada em progesterona pela enzima 3-beta hidroxisteroide desidrogenase. A estrutura da progesterona é fundamental para sua função. O grupo cetona, na posição 3 e 20, são essenciais para a ligação aos receptores. O grupo metil, na posição 18 e 19, confere especificidade. Então, essa arquitetura molecular permite que a progesterona se encaixe perfeitamente nos seus receptores específicos, como uma chave em sua fechadura. Também é interessante notar que a progesterona serve como precursor para outros hormônios. Ela pode ser convertida em cortisol, sim, aquele hormônio do estresse, pelas glândulas adrenais, e também em testosterona. E então essa testosterona também pode ser convertida a estradiol pelos ovários. Então a progesterona pode ser convertida em testosterona, que vai ser convertida em estradiol. Então tem uma posição central na esteroidogênese, na formação dos esteroides sexuais. A produção da progesterona ocorre principalmente no corpo lúteo ovariano durante a fase lútea do ciclo menstrual. A fase lútea é aquela que ocorre após a ovulação. O corpo lúteo é o folículo ovariano que rompeu e liberou o óvulo e se tornou o corpo lúteo, e que é o principal responsável pela produção da progesterona. Durante a gravidez, a produção da progesterona vai se transferir para a placenta após a 10ª semana de gestação, onde ela pode atingir níveis 10 a 20 vezes maiores do que no ciclo menstrual normal. Agora que a gente compreendeu a estrutura da progesterona endógena, vamos ver como ela atua no organismo. O mecanismo de ação da progesterona é um exemplo perfeito de como os esteroides funcionam. A progesterona atravessa facilmente a membrana celular devido à sua natureza lipofílica. Filia é amor, então é o amor à gordura. Então, ela atravessa fácil a membrana celular. Uma vez dentro da célula, a progesterona se liga a receptores específicos localizados ali no citoplasma. Esses receptores de progesterona existem em 3 isoformas principais: o PRA, o PRB e o PRC, cada um com funções distintas. O PRA pode inibir a transcrição induzida pelo PRB e pelo receptor do estrogênio. Então, o PRA é um inibidor do PRB e do receptor do estrogênio, funcionando como um modulador negativo. O PRB possui 164 aminoácidos que são adicionais, que vão conferir a ele uma função de transcrição única e muito potente. A transcrição é quando você traduz o DNA. O PRC
embora não possua capacidade de ligação ao DNA, ainda pode dimerizar, quer dizer, formar um complexo com outros receptores e modular a atividade daqueles receptores que ele se liga. Após a ligação hormônio-receptor, ocorre uma mudança conformacional que permite a dimerização, né? Que são dois complexos que se unem. Esse dímero, então, vai se translocar para o núcleo da célula, onde se liga a sequência específica do DNA, chamadas elementos responsivos à progesterona. Essa ligação ao DNA ativa ou reprime a transcrição de genes específicos, resultando na síntese de proteínas que executam as funções biológicas da progesterona. Então, saca só, traduzindo, ela vai lá, passa pelo citoplasma, linda e formosa, chega no citoplasma, tem os receptores dela lá, o A, o B e o C. Ela vai se ligar nos receptores dela, o A vai inibir o B e o do estrogênio, o B vai se ligar lá no DNA e vai mandar o DNA produzir as proteínas que vão fazer o trabalho dele. E o PRC não vai entrar no DNA, não vai conseguir se ligar no DNA, mas vai se ligar em outros receptores e ainda vai fazer uma função. Então, pensa, ela vai mudar o DNA, ela vai falar para, olha, faz isso para mim, lá dentro do núcleo da célula. Olha o poder da progesterona. Interessantemente, a progesterona também possui efeitos não genômicos, que são os mais rápidos, mediados por esses receptores de membrana e segundo mensageiros, explicando os sintomas, os efeitos imediatos que ela tem aonde? No sistema nervoso central. Então, com esse mecanismo, nós vamos explorar as funções específicas da progesterona. Tendo em mente o mecanismo de ação da progesterona, que é capaz de chegar lá no núcleo da célula e dar ordens para o DNA, as funções da progesterona são muito mais amplas do que a gente imagina. Então, vamos explorar cada uma delas detalhadamente. No ciclo menstrual, a progesterona desempenha um papel crucial na fase lútea. Após a ovulação, o corpo lúteo formado a partir do folículo rompido produz progesterona em quantidades crescentes. Esse aumento da progesterona prepara o endométrio para uma possível implantação do embrião, promovendo uma transformação chamada secretória. Então, durante essa transformação secretória, as glândulas endometriais se tornam mais tortuosas e secretórias. O estroma endometrial se torna mais vascularizado e todo o ambiente uterino se modifica para se tornar receptivo ao embrião. A progesterona também promove o crescimento vascular e a maturação vascular endometrial, criando uma cama perfeita para a implantação do embrião. Na gravidez, as funções da progesterona se expandem. Ela mantém o tônus vascular diminuído no miométrio, reduzindo a capacidade da contração uterina. Isso ocorre através de metabólitos da progesterona, que atuam via receptor GABA, promovendo um relaxamento muscular no miométrio. Essa ação é essencial para prevenir contrações prematuras e manter a gravidez. A progesterona também modula o sistema imunológico materno, promovendo tolerância ao feto. Lembra que o feto tem 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Então,
ele não é totalmente reconhecido como nosso, como o corpo da mãe. Então ela aumenta essa tolerância, porque o feto ele é um semialógeno, ele é metade só reconhecido como próprio. A progesterona, aumenta a produção de citocinas anti-inflamatórias e reduz a atividade das células natural killer, que vão matar invasores lá no útero, criando um ambiente imunológico favorável à gestação. No sistema nervoso central, a progesterona e os seus metabólitos têm efeitos neuroprotetores e neuromoduladores. A alopregnanolona, um metabólito da progesterona, atua como um modulador positivo dos receptores GABA-A, promovendo efeito ansiolítico e sedativo. Isso explica porque algumas mulheres sentem sonolência durante a fase lútea, na fase pré-menstrual e no início da gravidez também. A progesterona também influencia o humor e o comportamento. Níveis adequados de progesterona estão associados à sensação de bem-estar, enquanto flutuações podem contribuir para os sintomas pré-menstruais. Ela também afeta a regulação do sono, promovendo um sono mais profundo durante a fase lútea. No tecido mamário, a progesterona promove o desenvolvimento de ductos e alvéolos, preparando a mama para a lactação. Interessantemente, ela também pode ter efeitos protetores contra o câncer de mama, contrapondo-se aos efeitos proliferativos do estrogênio. A progesterona atua também como precursor esteroidogênico para outros hormônios importantes, como a gente disse, o cortisol, a aldosterona, que é um hormônio que controla a pressão, e até mesmo os estrogênios e androgênios em tecidos periféricos. Quando eu falo androgênicos, eu estou falando de testosterona, de hormônio masculino. Quando existe uma deficiência de progesterona, nós podemos observar irregularidade menstrual, aborto espontâneo recorrente. Aborto espontâneo recorrente são mais de 2 abortos consecutivos. Alguma literatura fala que a partir do terceiro, mas 2 abortos consecutivos já dá para acender uma luz amarela. Trabalho de parto prematuro, diminuição da fertilidade e, devido ao estrogênio sem oposição, hiperplasia endometrial, um crescimento endometrial descontrolado, com risco aumentado de câncer de endométrio. Então, agora que a gente compreendeu a progesterona natural, vamos explorar como a ciência desenvolveu as progesteronas sintéticas. A história das progestinas sintéticas é uma das grandes conquistas da medicina do século XX. Tudo começou na década de 1950, quando os cientistas buscavam desenvolver anticoncepcionais orais eficazes. O marco inicial foi a descoberta da noretindrona em 1951. Essa foi a primeira progestina sintética oralmente ativa. Era derivada da testosterona através da remoção do carbono 19. Essa modificação na estrutura transformou um androgênio, um hormônio masculino, em uma substância com atividade progestacional potente. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi aprovada nos Estados Unidos, contendo noretinodrel e etinilestradiol. Esse foi um momento revolucionário que mudou para sempre a saúde reprodutiva feminina,
dando às mulheres controle sem precedentes sobre a sua fertilidade. As décadas seguintes viram o desenvolvimento de diferentes gerações de progestinas, cada uma buscando melhorar o perfil de eficácia e segurança. A segunda geração trouxe o levonorgestrel na década de 1970, com maior potência progestacional. A terceira geração, nos anos 1980 e 90, desenvolveu o desogestrel e gestodeno, com menor atividade androgênica. A quarta geração, iniciada nos anos 2000, introduziu progestinas com propriedades únicas, como a drosperinona, com atividade antimineralocorticoide, e o dienogeste, com perfil antiandrogênio. Hoje, mais de 60 anos após a primeira progestina sintética, temos um arsenal diversificado de opções que permite personalização terapêutica baseada nas necessidades individuais de cada mulher. Mas como classificamos essa diversidade de progestinas? A classificação estrutural das progestinas é fundamental para compreender suas propriedades farmacológicas. Existem três grandes famílias baseadas em seus precursores químicos. Os pregnanos são derivados da progesterona natural e incluem compostos como o acetato de medroxiprogesterona, o acetato de clormadinona e o nomegestrol. Esses compostos mantêm maior semelhança estrutural com a progesterona endógena, o que teoricamente deveria resultar em perfil mais natural. No entanto, modificações específicas conferem propriedades únicas a cada um. Os estranos são derivados da testosterona e incluem a noretindrona, acetato de noretindrona, diacetato de etinodiol e noretinodrel. O nome estrano deriva da remoção do grupo metil na posição 19 da testosterona. Esses compostos caracterizam-se por maior atividade androgênica residual em comparação com a próxima família, que são os gonanos. Os gonanos, também derivados da testosterona, incluem o levonorgestrel, o desogestrel, o norgestimato e o gestodeno. A diferença estrutural principal em relação aos estranos é a presença de um grupo etil na posição 18, ao invés de um grupo metil. Essa modificação, que parece mínima, resulta em menor atividade androgênica e maior seletividade para os receptores de progesterona. Existem ainda uma categoria especial de progestinas com estruturas únicas, como a drosperinona, que é derivada da espironolactona, e o dienogeste, que combina características de estranos e pregnanos. Essas diferenças estruturais não são meramente acadêmicas, elas determinam como cada progestina interage com diferentes receptores hormonais, resultando em perfis farmacológicos distintos que influenciam diretamente a escolha clínica. Além da classificação estrutural, também organizamos as progestinas por gerações. Então, a classificação cronológica por gerações nos ajuda a compreender a evolução das progestinas e os avanços conquistados ao longo do tempo. A primeira geração, desenvolvida na década de 1950 a 60, inclui a noretindrona e o acetato de medroxiprogesterona.
eles estabeleceram a viabilidade do anticoncepcional hormonal, mas eles apresentavam perfis de efeitos adversos pronunciados, principalmente relacionado à atividade androgênica. A segunda geração, dos anos 1970 e 80, trouxe o levonorgestrel e o norgestrel. O levonorgestrel representou um avanço significativo em potência progestacional, permitindo doses menores e melhor eficácia contraceptiva. No entanto, ele ainda mantinha atividade androgênica considerável. A terceira geração, desenvolvida entre 1980 e 2000, introduziu desogestrel, gestodeno e norgestimato. O objetivo principal foi reduzir a atividade androgênica, mantendo a eficácia contraceptiva. Essas progestinas apresentavam um melhor perfil lipídico, não aumentavam tanto o LDL, que é o mau colesterol, e menor incidência de efeitos adversos androgênicos, como acne e hirsutismo, crescimento de pelos. A quarta geração, iniciada nos anos 2000, trouxe inovações significativas, como exemplo a drosperinona, que é derivada da espironolactona, que possui uma atividade antimineralocorticoide, ou seja, reduz a retenção de líquido. O Dienogest combina alta seletividade para receptores de progesterona com propriedades antiandrogênicas e também está na quarta geração. O Nomegestrol representa uma abordagem de alta seletividade com perfil metabólico neutro. Então, cada geração representa não apenas um avanço cronológico, mas as melhorias específicas em segurança, tolerabilidade e adequação para diferentes perfis de mulheres. A escolha entre gerações deve considerar os objetivos terapêuticos específicos e as características individuais da mulher. Então, agora que compreendemos a classificação geral, vamos explorar detalhadamente as principais progestinas utilizadas na prática clínica. Vamos começar a nossa análise detalhada com o levonorgestrel, uma das progestinas mais amplamente utilizadas no mundo. Desenvolvido na década de 1970, o levonorgestrel representa a segunda geração de progestinas e continua sendo uma escolha fundamental na prática clínica. Estruturalmente, o levonorgestrel é um derivado 19-nortestosterona, com alta potência progestacional. Sua estrutura confere atividade progestogênica muito potente, permitindo doses menores para alcançar a eficácia contraceptiva. No entanto, mantém atividade androgênica significativa, o que pode causar efeitos adversos androgênicos. A farmacocinética do levonorgestrel é caracterizada por meia-vida variável de 11 a 45 horas, dependendo da via de administração e da formulação. Quando administrado por via oral, atinge pico plasmático entre 1 e 3 horas, com biodisponibilidade de aproximadamente 90%, ou seja, 90% da dose que eu tomei vai chegar na minha corrente sanguínea. O levonorgestrel tem aplicações clínicas diversificadas. No diumirena e no cailena, ele promove contracepção de longa duração, com vantagem de reduzir o fluxo menstrual. Muitas usuárias vão experimentar a menorreia, que é a ausência da menstruação, o que pode ser um benefício para as mulheres que têm um fluxo menstrual intenso. Na contracepção de emergência, na pílula do dia seguinte, o levonorgestrel é altamente eficaz,
quando usado até 72 horas após a relação desprotegida, com a eficácia decrescente ao longo do tempo. O mecanismo de ação é uma inibição ou atraso da ovulação. Ou seja, se você tomou a pílula do dia seguinte e já tinha ovulado, ele não consegue inibir ou atrasar a ovulação, que você já ovulou, então vai ser ineficaz. Ele também, como pílula do dia seguinte, vai alterar o muco cervical, o muco lá do colo do útero, e possíveis efeitos endometriais, que não são totalmente explicados. Nos anticoncepcionais orais combinados, o levonorgestrel é frequentemente utilizado em dose de 0,15 miligramas, combinado com 30 microgramas de etinilestradiol. Essa combinação oferece excelente eficácia contraceptiva, com perfil de efeitos adversos bem tolerados. As vantagens do levonorgestrel incluem alta potência, eficácia comprovada, múltiplas vias de administração e custo acessível, está disponível na rede pública. As limitações incluem atividade androgênica, que pode causar acne, alteração no perfil lipídico, que é o aumento do LDL, que é o mau colesterol, e diminuição do HDL, que é o bom colesterol, e possível impacto no humor em algumas usuárias. Agora vamos explorar uma progestina de terceira geração com um perfil diferenciado. Vamos falar do desogestrel, que representa um avanço significativo na terceira geração de progestinas. Ele foi desenvolvido especificamente para reduzir os efeitos androgênicos, mantendo alta eficácia contraceptiva. Estruturalmente, o desogestrel é um profármaco que é rapidamente convertido em etonogestrel, que é o seu metabólito ativo. Essa conversão ocorre principalmente no fígado e resulta nessa substância com alta seletividade para receptores de progesterona e atividade androgênica mínima. A farmacocinética do desogestrel é caracterizada pela meia-vida prolongada do seu metabólito ativo, que é o etonogestrel, que chega a ser de 30 horas. Isso permite uma supressão ovulatória confiável, mesmo em formulações de pílula só com progestina. Essa aplicação do desogestrel na pílula só com progestina oferece supressão ovulatória em mais de 97% dos ciclos. Isso representa uma melhoria substancial sobre outras pílulas só de progestinas que dependem principalmente dos efeitos do muco cervical e do endométrio e de estar na fase da lactação. O desogestrel isolado nas pílulas só com progesterona, ele pode ser usado durante a amamentação e fora da amamentação também. Em anticoncepcionais combinados, o desogestrel é utilizado em 0,15 miligramas, oferecendo uma excelente eficácia contraceptiva com melhor perfil androgênico comparado ao levonorgestrel. Os estudos mostram uma menor incidência de acne e alterações lipídicas. A seletividade aprimorada do desogestrel resulta em menor interferência com o metabolismo das gorduras e menor impacto sobre as proteínas de ligação. Isso se traduz em melhor tolerabilidade pelas usuárias, especialmente aquelas sensíveis aos efeitos androgênicos. As vantagens do desogestrel incluem a alta seletividade, supressão ovulatória confiável em formulação só de progesterona, melhor perfil androgênico e boa tolerabilidade geral.
As limitações incluem um custo potencialmente maior em relação ao levonorgestrel e algumas usuárias vão reclamar de sangramento irregular, especialmente no início do uso. Vamos continuar com a terceira geração. Vamos agora examinar o Gestodeno. O Gestodeno representa outro avanço da terceira geração. Foi desenvolvido para combinar alta potência progestacional com atividade androgênica reduzida e perfil metabólico favorável. Estruturalmente, o Gestodeno é um derivado 19-nortestosterona, com modificações específicas que conferem alta potência progestacional. Alguns estudos demonstram que ele é até 10 vezes mais potente do que o levonorgestrel. Essa alta potência permite doses menores e, teoricamente, reduz os efeitos adversos. A farmacocinética do Gestodeno inclui meia-vida de 12 a 20 horas e biodisponibilidade oral de aproximadamente 99%. Atinge pico plasmático em 1 a 2 horas e o seu metabolismo é hepático. O Gestodeno é utilizado principalmente em anticoncepcionais orais combinados. Tipicamente, as doses giram em torno de 75 microgramas. Microgramas, até agora eu falei de miligramas quando eu falei de progesterona. Então, eles são microgramas, combinado com etinil-estradiol. Esta combinação oferece excelente eficácia contraceptiva com perfil de efeitos adversos geralmente favorável. Uma característica que distingue o Gestodeno é o seu impacto positivo no perfil lipídico. Estudos mostram que ele aumenta o HDL colesterol, que é o bom colesterol, e reduz o LDL colesterol, que é um mau colesterol, contrastando com os efeitos das outras progestinas, que são mais androgênicas. O Gestodeno também demonstra menor impacto sobre o metabolismo de carboidratos e da função hepática comparado a progestinas das gerações anteriores. Isso torna o Gestodeno uma opção atrativa para mulheres com fatores de riscos metabólicos. As vantagens, então, do Gestodeno incluem alta potência, permitindo doses baixas, perfil lipídico favorável, menor atividade androgênica e boa tolerabilidade geral. As limitações incluem disponibilidade limitada em alguns países, que não é o caso do Brasil, e custo potencialmente maior em relação ao levonorgestrel, que é distribuído na rede pública. Agora vamos explorar uma progestina com propriedades únicas. Adivinha quem? Chegou a vez da drosperinona, que representa uma inovação única na quarta geração de progestinas, sendo a primeira com atividade antimineralocorticoide significativa. Sua estrutura deriva da espironolactona, que é um diurético, conferindo propriedades farmacológicas únicas para a drosperinona. Estruturalmente, a drosperinona mantém o núcleo esteroide, mas incorpora modificações que resultam nessa atividade antimineralocorticoide. Também tem ação antiandrogênica leve e ausência de atividade estrogênica, androgênica ou glicocorticoide.
A farmacocinética da drospirenona inclui meia-vida de 30 a 34 horas, biodisponibilidade oral de 76 a 85% e metabolismo hepático sem formação de metabólitos ativos significativos. A atividade antimineralocorticoide da drospirenona resulta num efeito diurético leve, reduzindo a retenção hídrica e o inchaço. Então, nas usuárias de anticoncepcionais combinados, com 3 miligramas de drospirenona e 30 microgramas de etinil-estradiol ou 3 miligramas de drospirenona e 20 microgramas de etinil-estradiol, a drospirenona oferece o benefício único para as mulheres que tinham retenção hídrica com outras progesteronas, de diminuir esse sintoma de retenção hídrica. Na terapia hormonal da menopausa, ela é utilizada junto com o estradiol para oferecer proteção endometrial sem efeitos adversos típicos de outras progesteronas, como é o ganho de peso relacionado à retenção hídrica. A drospirenona também demonstra efeitos benéficos para os sintomas pré-menstruais, incluindo a redução da irritabilidade, do inchaço e da sensibilidade mamária. Esses efeitos benéficos nos sintomas pré-menstruais são efeitos atribuídos às propriedades antimineralocorticoides e antiandrogênicas da drospirenona. Então, as vantagens da drospirenona incluem retenção hídrica, melhora dos sintomas pré-menstruais, perfil androgênico neutro ou até um antiandrogênico leve e benefícios na qualidade de vida. Mas ela tem limitações, que incluem um risco potencialmente aumentado de tromboembolismo e necessidade de monitoramento do potássio em algumas pacientes. Agora vamos falar de uma progesterona, de uma progestina especializada para a endometriose. O Dienogest representa uma abordagem inovadora no perfil das progestinas, combinando características estruturais de estranos e pregnanos para criar um perfil farmacológico único e especialmente adequado para o tratamento da endometriose. Estruturalmente, o Dienogest possui um núcleo 19-nortestosterona, como os estranos, mas com um grupo ciano na posição 17-alfa, como os pregnanos. Essa estrutura híbrida resulta em alta seletividade para receptores de progesterona com propriedade antiandrogênica e anti-inflamatória. A farmacocinética do Dienogest inclui biodisponibilidade oral de aproximadamente 91%, meia-vida de 9 a 10 horas e metabolismo hepático. Apesar da meia-vida relativamente curta, os seus efeitos farmacológicos são duradouros. O Dienogest é especialmente aprovado para o tratamento da endometriose na dose de 2 miligramas por dia. Estudos clínicos demonstram eficácia significativa na redução da dor pélvica associada à endometriose, com melhora sustentada ao longo do tratamento. O mecanismo de ação na endometriose envolve supressão da proliferação de células endometriais ectópicas, que estão fora do útero, indução da apoptose, que é a morte programada das células. Lembre-se que a progesterona tem efeito no núcleo das células, e efeitos anti-inflamatórios diretos. Diferentemente dos agonistas GnRH, que são outra opção para o tratamento da endometriose, o Dienogest não causa hipoestrogenismo severo.
Em anticoncepcionais combinados, o Dienogest oferece excelente eficácia contraceptiva com benefício adicional para mulheres com acne ou hirsutismo, crescimento de pelos, devido às suas ações antiandrogênicas. A combinação com estradiol no anticoncepcional Quilaira representa uma abordagem inovadora. O perfil de efeitos adversos do Dienogest é geralmente favorável, com menor incidência de efeitos androgênicos e metabólicos comparado a outras progesteronas. O sangramento irregular pode acontecer principalmente no início do tratamento. As vantagens do Dienogest incluem eficácia específica para endometriose, propriedades antiandrogênicas, perfil metabólico neutro e boa tolerabilidade geral. As limitações incluem custo elevado e sangramento irregular em algumas usuárias. Agora vamos falar de uma progestina potente de ação antiandrogênica. O acetato de ciproterona ocupa posição única entre as progestinas devido à sua potente atividade antiandrogênica, tornando-se ferramenta valiosa para as condições relacionadas ao hiperandrogenismo, ao excesso de hormônio masculino. Estruturalmente, o acetato de ciproterona é derivado de uma pregnana, com modificações específicas que conferem atividade antiandrogênica muito potente, aproximadamente 10 vezes maior do que a drosperinona. Também possui atividade progestacional moderada e leve atividade glicocorticoide. O mecanismo antiandrogênico envolve bloqueio competitivo dos receptores androgênicos e inibição da 5-alfa-redutase, a enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona, que é o androgênio mais potente. Adicionalmente, ele pode suprimir a produção ovariana de androgênios. A farmacocinética inclui meia-vida de 38 a 40 horas, permitindo uma administração uma vez ao dia. A biodisponibilidade oral é de aproximadamente 88%, com metabolismo hepático. O acetato de ciproterona é especialmente indicado para mulheres com hiperandrogenismo, aquelas que têm acne severa, hirsutismo, que é excesso de pelos, e alopécia androgenética, aquela perda de cabelo na parte frontal e topo da cabeça. Em combinação com o etinil-estradiol, ele oferece contracepção eficaz com benefícios dermatológicos. Estudos clínicos demonstram melhora substancial da acne em 80 a 90% das usuárias após 6 a 12 meses de tratamento. Para o hirsutismo, que é o excesso de pelos, a melhora é mais gradual, com resultados significativos após 12 a 18 meses de uso contínuo. O acetato de ciproterona também é utilizado no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, onde o seu efeito antiandrogênico ajuda a controlar os sintomas como acne, hirsutismo e irregularidade menstrual. No entanto, o acetato de ciproterona requer considerações especiais de segurança. Ele está associado a um risco aumentado de meningioma com uso prolongado e risco de tromboembolismo venoso. Por isso, a indicação dele é limitada às indicações específicas da necessidade desse efeito antiandrogênico. As vantagens do acetato de ciproterona incluem potente ação antiandrogênica, que é eficaz para acne e hirsutismo, e benefícios para a síndrome do ovário policístico,
mas as limitações incluem uma segurança para não indicar ele para quem não precisa desses efeitos dermatológicos, pelo risco aumentado do meningioma e do tromboembolismo venoso. Agora vamos examinar uma progestina de longa duração. O acetato de medroxiprogesterona representa uma abordagem única para contracepção de longa duração, oferecendo proteção contraceptiva por 3 meses com uma injeção intramuscular. Estruturalmente, o acetato de medroxiprogesterona é um derivado sintético da pregnana com modificações que conferem atividade progestogênica muito potente e ação glicocorticoide moderada. A sua estrutura permite formulação em suspensão de liberação prolongada. A farmacocinética do acetato de medroxiprogesterona injetável é caracterizada por liberação lenta e sustentada daquele depósito intramuscular que se originou com a injeção, mantendo níveis contraceptivos por 12 a 14 semanas. A meia-vida de eliminação após uma única injeção é de aproximadamente 50 dias. Então, o tempo que eu levo para eliminar metade da droga são 50 dias. O mecanismo contraceptivo envolve supressão potente e prolongada da ovulação através da inibição das gonadotrofinas, os hormônios que vêm lá do hipotálamo e da hipófise. Essa supressão é tão eficaz que muitas usuárias permanecem anovulatórias por meses após a descontinuação. O Depo-Provera, que é o nome comercial da apresentação 150 miligramas a cada 3 meses, oferece eficácia contraceptiva superior a 99%, comparável aos métodos contraceptíveis mais eficazes disponíveis. É particularmente valioso para mulheres que têm dificuldade para aderência a métodos de uso diário e também pode ser usado na amamentação. Além da contracepção, o acetato de medroxiprogesterona tem aplicações terapêuticas específicas. Ele pode ser usado para o tratamento da endometriose, do sangramento uterino anormal e como terapia adjuvante de certos tipos de câncer endometrial. O acetato de medroxiprogesterona oral, que é o Provera, é utilizado para indução do sangramento de privação, nos casos de amenorreia secundária, e como componente de terapia hormonal da menopausa nos regimes sequenciais, aquele que a mulher menstrua. No entanto, o acetato de medroxiprogesterona apresenta considerações especiais de segurança. O uso prolongado está associado à perda da densidade mineral óssea, que é parcialmente reversível após a descontinuação. Também pode causar atraso no retorno à fertilidade por até 18 meses após a última dose. Outros efeitos adversos incluem ganho de peso, em média 2 a 3 quilos no primeiro ano, sangramento irregular e possíveis efeitos sobre o humor, visto que as progesteronas vão estimular lá o sistema GABAérgico, que é um sistema mais inibitório. Em mulheres acima de 65 anos, há evidência de que possivelmente há um aumento do risco de demência com o acetato de medroxiprogesterona. As vantagens, então, do acetato de medroxiprogesterona são a alta eficácia contraceptiva, a longa duração da ação, a independência do uso diário e benefícios em certas condições ginecológicas. As limitações incluem efeitos sobre a densidade mineral óssea, atraso no retorno à fertilidade e perfil de efeitos colaterais hum,
específico, como aquele do aumento de peso, que ele é praticamente um dos únicos anticoncepcionais que eu posso dizer que realmente aumenta o peso. Agora vamos falar de uma progestina versátil. O acetato de noretisterona exemplifica versatilidade farmacológica, servindo a múltiplas necessidades terapêuticas desde sua introdução em 1964. Como profármaco da noretisterona, oferece vantagens farmacológicas específicas. Estruturalmente, o acetato de noretisterona é rapidamente convertido em noretisterona por esterases durante o metabolismo de primeira passagem hepática. Essa conversão resulta em biodisponibilidade de aproximadamente 65% e meia-vida de 8 a 11 horas. Uma característica única desse fármaco é a conversão parcial em etilneestradiol. Cerca de 0,2 a 0,33% da dose é convertida em etilneestradiol, conferindo atividade estrogênica leve que pode ser benéfica em certas situações clínicas, como no tratamento da endometriose em doses altas. Na terapia hormonal da menopausa, o acetato de noretisterona é amplamente utilizado. Uma das formulações é o Activelle, que tem 1 mg de estradiol com 0,5 miligramas de acetato de noretisterona. Essa dosagem demonstra eficácia significativa para sintomas vasomotores, com 85% das mulheres experimentando alívio adequado dos fogachos. Formulações transdérmicas oferecem vantagens para mulheres com fatores de risco hepático ou gastrointestinal, evitando o metabolismo de primeira passagem e proporcionando liberação contínua. O acetato de noretisterona também é eficaz para distúrbios ginecológicos como sangramento uterino anormal, dismenorreia, que é a menstruação dolorosa, e a síndrome pré-menstrual, a famosa TPM. A flexibilidade de dosagem permite personalização conforme a severidade da condição. A experiência clínica de décadas proporciona confiança em seu perfil de segurança. A disponibilidade de formulações genéricas torna uma opção custo-efetiva, especialmente nos sistemas de saúde com recursos limitados. As vantagens do acetato de noretisterona são versatilidade de aplicações, experiência clínica extensa, múltiplas formulações disponíveis e custo acessível. As limitações incluem atividade androgênica moderada e irregularidades menstruais em algumas usuárias. Agora vamos examinar uma progestina de nova geração. O etonogestrel representa inovação em sistemas de liberação prolongada, oferecendo contracepção de longa duração através do implante subdérmico Implanon e contracepção combinada através do anel vaginal Nuvaring. Como metabólito ativo do desogestrel, o etonogestrel possui alta seletividade para receptores de progesterona, com atividade androgênica mínima. Sua meia-vida de aproximadamente 25 horas permite supressão ovulatória consistente. No implante Implanon, um único bastão subdérmico libera etonogestrel continuamente por 3 anos, proporcionando eficácia contraceptiva superior a 99%. A liberação é inicialmente alta e depois se estabiliza em níveis contraceptivos eficazes. O mecanismo contraceptivo do implante envolve principalmente a supressão ovulatória, que ocorre em mais de 95% dos ciclos nos primeiros 2 anos. Efeitos adicionais incluem espessamento do muco cervical e alterações endometriais.
No anel vaginal, no varingue, o etonogestrel é combinado com o etinil-estradiol, oferecendo contracepção combinada com liberação contínua por 3 semanas. Essa via evita o metabolismo de primeira passagem e proporciona níveis hormonais estáveis. As vantagens do etonogestrel incluem alta eficácia contraceptiva, longa duração de ação, reversibilidade rápida após remoção e atividade androgênica mínima. O implante é particularmente valioso para as mulheres que desejam contracepção de longa duração sem estrogênio e também pode ser usado durante a amamentação. As limitações incluem sangramento irregular, principalmente com o implante, necessidade de procedimento para inserção e remoção e custo inicial elevado, embora seja custo efetivo a longo prazo. Agora que conhecemos as principais progestinas individualmente, vamos compará-las? Essa tabela comparativa é fundamental para compreender as diferenças práticas entre as progestinas. Vamos analisar cada tipo de ação hormonal e seu significado clínico. A ação progestogênica é a função primária de todas essas substâncias. Observem que o levonorgestrel e o acetato de medroxiprogesterona apresentam ação muito forte, 3 cruzes, enquanto o dienogeste e a drosperinona têm ação moderada, 2 cruzes. Essa diferença influencia a dose necessária e a eficácia contraceptiva. A ação estrogênica é limitada ao acetato de noretesterona, que apresenta ação fraca, 1 cruz, devido à conversão parcial em etinil-estradiol. Essa propriedade pode ser vantajosa em certas situações, como no tratamento da endometriose, mas pode ser problemática quando se deseja evitar efeitos estrogênicos. A ação androgênica varia significativamente. O levonorgestrel e o acetato de noretesterona apresentam ação forte, 2 cruzes, o que pode causar acne, alterações lipídicas e hirsutismo. Em contraste, o desogestrel, o gestodeno e o etonogestrel têm ação mínima, 1 cruz, sendo preferíveis para as mulheres sensíveis a efeitos androgênicos. A ação antiandrogênica é uma vantagem específica de algumas progestinas. O acetato de ciproterona apresenta ação muito forte, 3 cruzes, tornando-o ideal para o hiperandrogenismo. O dienogeste tem ação moderada, 2 cruzes, útil para acne leve a moderada. A drosperinona tem ação fraca, 1 cruz, suficiente para neutralizar efeitos androgênicos de estrogênios. As ações mineralocorticoides são raras. Apenas algumas progestinas de primeira geração podem ter efeitos leves. Mais importante é a ação antimineralocorticoide da drosperinona, que é 3 cruzes, que reduz a retenção hídrica e pode ter efeitos benéficos sobre a pressão arterial. A ação glicocorticoide é clinicamente significativa apenas para o acetato de medroxiprogesterona, 2 cruzes, o que pode contribuir para o ganho de peso e alterações metabólicas, como com o uso prolongado. Para facilitar a compreensão do público leigo, vamos explicar o que cada ação significa na prática. A ação progestogênica forte significa melhor supressão ovulatória e maior eficácia contraceptiva, mas pode estar associada a mais efeitos sobre o humor e apetite. A ação androgênica pode causar pele oleosa,
acne, crescimento de pelos indesejados e alterações no perfil de gorduras no sangue. Mulheres com tendência a esses problemas devem evitar essas progestinas com ação androgênica forte. A ação antiandrogênica tem efeito oposto, melhorando o acne, reduzindo a oleosidade da pele e crescimento de pelos. É benéfica para mulheres com síndrome dos ovários policísticos. A ação antimineralocorticoide reduz retenção de líquido, diminuindo inchaço e ganho de peso relacionado à água. Pode ser especialmente benéfica para mulheres que retêm muito líquido antes da menstruação. Com base nessas diferenças, como escolhemos a progestina ideal para cada situação? A escolha da progestina ideal deve seguir uma abordagem sistemática e personalizada. Esse algoritmo nos guia através do processo de decisão clínica. O primeiro passo é identificar o objetivo terapêutico principal. Para a anticoncepção em mulheres jovens e saudáveis, temos ampla gama de opções. Para a terapia hormonal da menopausa, preferimos progestinas com perfil metabólico favorável. Para condições específicas, como endometriose, algumas progestinas têm indicações preferenciais. O segundo passo é avaliar contraindicações absolutas e relativas. Mulheres com risco trombótico elevado devem evitar combinações com estrogênio. Aquelas com doença hepática podem se beneficiar de vias não orais. Fumantes acima de 35 anos têm restrições específicas. O terceiro passo considera condições associadas que podem influenciar a escolha. Para mulheres com acne ou hirsutismo, progestinas antiandrogênicas são preferenciais. Para aquelas com retenção hídrica significativa, a drosperinona oferece vantagens únicas. Para a endometriose, o dienogeste tem eficácia específica. Para a anticoncepção em mulheres sem condições especiais, o levonorgestrel ou desogestrel são escolhas seguras, com o desogestrel oferecendo melhor perfil androgênico. Para mulheres com acne, dienogeste ou drosperinona são preferíveis. Para a terapia hormonal da menopausa, o acetato de norethisterona tem experiência clínica extensa e custo favorável. A drosperinona oferece vantagens para as mulheres com retenção hídrica e também com pressão alta. O nomegestrol representa uma opção de alta seletividade. Para a contracepção de longa duração, o etonogestrel, que é o Implanon, ou o levonorgestrel, que é o Mirena ou Cailena, oferecem eficácia excelente. Para mulheres que não podem usar estrogênio, o desogestrel oral ou o acetato de medroxiprogesterona injetável são ótimas opções. O algoritmo também considera preferências da paciente quanto à via de administração, frequência de uso e tolerabilidade a efeitos adversos específicos. A comunicação efetiva entre profissional e paciente é fundamental para otimizar a escolha. Vamos agora abordar os aspectos de segurança e monitoramento. A segurança é aspecto fundamental na escolha e uso de progestinas. Vamos revisar os principais riscos e estratégias de monitoramento. O risco de tromboembolismo venoso varia entre as progestinas quando combinadas com estrogênios. O levonorgestrel está associado ao menor risco, seguido do gestodeno e norgestimato.
A drosperinona apresenta risco intermediário, enquanto o desogestrel pode ter risco ligeiramente elevado. Estes riscos devem ser contextualizados, eles são baixos em mulheres jovens e saudáveis. Para métodos apenas com progestina, o risco trombótico é mínimo ou ausente, tornando esse método uma opção segura para mulheres com fatores de risco cardiovascular. Os efeitos metabólicos incluem alterações no perfil lipídico, metabolismo de carboidratos e pressão arterial. Progestinas androgênicas podem reduzir o HDL e aumentar o LDL. O HDL, bom colesterol, o LDL, mau colesterol, enquanto as progestinas de terceira geração geralmente têm efeitos neutros ou favoráveis. O acetato de medroxiprogesterona requer atenção especial devido aos efeitos sobre a densidade mineral óssea. Mulheres em uso prolongado devem ter densidade óssea monitorada, especialmente se tem fatores de risco para a osteoporose. O acetato de ciproterona necessita monitoramento específico devido ao risco de meningioma com o uso prolongado. Exames neurológicos regulares são recomendados para usuários de longo prazo. O monitoramento clínico deve incluir avaliação inicial abrangente, com história clínica detalhada, exame físico e exames laboratoriais conforme o caso clínico. O segmento deve ocorrer aos 3 meses inicialmente e depois anualmente para as usuárias que se adaptaram ao método. Sinais de alarme incluem dor torácica, falta de ar, dor em membros inferiores, dor de cabeça severa, cefaleia severa, alterações visuais e sangramento anormal. Pacientes, mulheres, devem ser orientadas sobre esses sintomas e instruídas a procurar atendimento médico imediato se ocorrerem. A educação da paciente é fundamental. Ela deve compreender os benefícios esperados, os efeitos adversos possíveis, os sinais de alerta e a importância da aderência ao segmento. A comunicação aberta facilita a detecção precoce de problemas e otimiza os resultados terapêuticos. Agora vamos consolidar tudo o que aprendemos nas conclusões finais. Certamente essa é a aula mais completa de progesteronas que você vai encontrar na internet. Já vale o seu curtir e a sua inscrição no canal. Agora que nós falamos sobre tudo isso, vamos deixar algumas mensagens chaves que são fundamentais para o entendimento desse mundo das progesteronas. Primeiro, a diversidade das progestinas disponíveis representa uma conquista extraordinária na medicina moderna. Desde a progesterona natural até as inovações contemporâneas, como o dienogeste e drosperinona, cada substância contribui para um arsenal terapêutico que permite personalização sem precedentes. A progesterona endógena continua sendo nosso padrão ouro, nosso padrão de referência. Suas funções são muito além da reprodução, influenciando no humor, no sono, no sistema imunológico e na neuroproteção. Compreender essas funções nos ajuda a apreciar por que diferentes progestinas sintéticas podem ter efeitos tão variados. A classificação das progestinas, seja estrutural ou por geração, não é meramente acadêmica. Elas nos fornecem um panorama para prever as propriedades farmacológicas e orientar as escolhas. Pregnanos tendem a ser mais naturais
Estranos e gonanos oferecem potência contraceptiva e progestinas especializadas atendem necessidades específicas. A personalização terapêutica é o futuro da medicina reprodutiva. Não existe uma progestina melhor para todas as mulheres. A escolha ideal depende de objetivos terapêuticos, condições associadas, fatores de riscos individuais e preferências pessoais. A nossa responsabilidade, eu como profissional de saúde e os colegas profissionais de saúde, é conhecer, a nossa responsabilidade é conhecer as opções e orientar escolhas informadas. Olhando para o futuro, várias tendências promissoras estão para emergir. A medicina de precisão promete revolucionar a seleção dos hormônios. Perfis genéticos individuais podem predizer o metabolismo hormonal, o risco de efeitos adversos e a resposta terapêutica, permitindo escolhas ainda mais personalizadas. Novas vias de administração estão em desenvolvimento. Sistemas de liberação inovadores podem melhorar a conveniência, reduzir efeitos adversos e expandir opções para mulheres com restrições específicas. A pesquisa sobre moduladores seletivos dos receptores de progesterona pode resultar em substâncias com perfis de ação ainda mais específicos e favoráveis. O desenvolvimento de progestinas com atividades adicionais, como neuroproteção ou efeito anti-inflamatório específico, pode expandir aplicações terapêuticas além da reprodução. A compreensão crescente dos efeitos não genômicos das progestinas pode levar ao desenvolvimento de substâncias com início de ação mais rápido e perfis de efeitos únicos. Em última análise, as progestinas representam uma das conquistas mais significativas da medicina reprodutiva. Elas transformaram a saúde feminina, proporcionando controle reprodutivo, alívio de sintomas e tratamento de condições ginecológicas diversas. A nossa responsabilidade coletiva de profissionais de saúde, pesquisadores, indústrias farmacêuticas e pacientes é continuar aprimorando o uso desses hormônios. Isso significa pesquisa contínua, educação adequada, comunicação efetiva e tomada de decisão compartilhada. O futuro das progestinas é promissor, com maior personalização, melhor compreensão dos mecanismos de ação e desenvolvimento de novas substâncias. Podemos esperar opções ainda melhores para as próximas gerações de mulheres. Lembre-se sempre, esse vídeo tem fins educativos e informativos. As informações apresentadas não substituem a consulta médica profissional. Sempre consulte o seu médico antes de iniciar, alterar ou interromper qualquer tratamento hormonal. Cada mulher é única e requer avaliação individualizada. Como uma mensagem final, eu quero deixar aqui: cada mulher é única e existe uma opção hormonal adequada para suas necessidades específicas. Não se desencoraje se a primeira escolha não for ideal. Ajustes são normais e esperados. Comunique-se abertamente com seu profissional de saúde, relate todos os efeitos experimentados, mesmo aqueles que parecem menores. Essa informação é valiosa para otimizar o seu tratamento. Compreenda que efeitos adversos iniciais, especialmente irregularidades menstruais, são comuns e geralmente transitórios. Paciência durante o período de adaptação é importante para avaliar adequadamente uma opção terapêutica. Lembrando que a gente chama de período de adaptação os 3 primeiros meses de uso.
Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aspectos importantes sobre as progesteronas e a sua aplicação clínica. O conhecimento é poder e mulheres informadas tomam melhores decisões sobre a sua saúde reprodutiva. Para mais conteúdo educativo como esse, sobre hormônios, saúde feminina e saúde sexual, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Os seus comentários e perguntas são sempre bem-vindos. Eles me ajudam a criar conteúdo ainda mais relevante e útil. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Cuidem-se e lembrem-se, a sua saúde é o seu bem mais precioso. Um grande beijo.